Olá pessoal, meu nome é Ricardo Faria Corrêa, estivemos juntos ali no evento da Ganado. E esse aqui é um trabalho sobre pecuária 4.0. Então, eu sou professor da FURG e vou comentar um pouquinho do questionário que vocês responderam. Então, ele trata sobre pecuária 4.0. Então, esse 4.0 está relacionado às tecnologias que, desde 2010, surgiram na indústria, tem na agricultura, e aí a minha pesquisa foi voltada para a pecuária 4.0, que até então ninguém pesquisou ainda especificamente nesse tema, né? O que eu pesquiso, então, é para verificar a prontidão dos produtores rurais e também a maturidade, né? E como é que a gente avaliou isso daí? Então, vocês viram lá no questionário, era dividido por várias partes, e eu vou explicar cada uma delas aqui nessa única tela. Então, o nosso questionário perfil do respondente, 12 propriedades ao total, de 5 regiões diferentes do estado. Então, essa região em branco aqui, que é um aglomerado de mais de uma região, não teve nenhum representante. E a gente tem diferentes representantes por cores, aqui quanto mais intensa a cor, maior a representação. Então a gente tem maior representatividade ali do sul do estado. 75% das propriedades têm até 1.000 hectares e 58% com até 500 cabeças de gado. Esse é o perfil dos respondentes. O sistema de produção, 50% é cria, 33% ciclo completo e 17% recria ou terminação. O que tivemos nas respostas, então, olhando para as tecnologias que já utilizam. Então, na seção 2, a tecnologia mais utilizada, foi comentado no evento, é o software de gestão. 42 dos respondentes dizem que, além de usar, já orientam a decisões a partir dessa tecnologia, software de gestão. Outra tecnologia conhecida também, inclusive estava no evento, ali é RFID, identificação eletrônica, os brincos representam por isso. Então, 50% diz que já usa regularmente, mas não é a maioria que fala que usa e toma decisões baseado nisso. Então, é interessante, né? Talvez o brinco aí, o RFID, possa estar sendo subutilizado. A gente tem também os drones, interessante de ver também na pecuária, na agricultura é mais comum, mas na pecuária também passa a ser uma ferramenta interessante aí, que pode ser acoplada com outras tecnologias, né? Então, 50% já usam ou já testaram. Então, um pouco diferente, um grau abaixo de usar regularmente. E a gente tem o Big Data, então, que é um conjunto agregado de informações utilizadas para tomar decisões. Então, 25% usam regularmente. Então, não necessariamente usam para tomar decisões. Então, essas são as tecnologias, digamos, mais familiares, as que nós já usamos, né? Na seção 3, a gente tem ali oportunidades de crescimento, que são as tecnologias não tão familiares. E são elas os sensores e coleiras inteligentes. Então, 92% nunca usaram. Então, é algo estranho. Então, até na fala do Júlio Taborda ali, ele comentou sobre as coleiras, causou um espanto ali, que através da coleira o animal poderia ser separado ali através do celular, né? Então isso é bastante chocante e isso é pecuária 4.0. A gente tem o GPS e tecnologias, então 83% nunca usaram. É bastante comum na pecuária, aliás, na agricultura, mas na pecuária não tanto. E aí com esse cercamento eletrônico, o GPS acoplado às coleiras, então a gente vê que é uma combinação de tecnologias, é algo que pode ser viável, né? O IoT, então, e a internet das coisas, também nunca usaram, o nome não é muito comum, mas ele se encaixa, então, onde as tecnologias podem se conectar à internet e transferir e receber informações, né? Onde é que isso é utilizado? Então, nesse mesmo exemplo da coleira, no momento que o animal envia informações, por exemplo, do seu bem-estar, temperatura, localização, é uma internet das coisas ali que está envolvendo. Uma própria balança eletrônica, onde ela envia as informações pela internet, pode ser considerado como IoT. Então, são tecnologias que normalmente elas não são apresentadas isoladamente, né? Elas são apresentadas em conjunto. A gente tem aí robótica, automação, então 83% nunca usaram. Então aí aqui sim começa a ficar um pouco mais incomum para a pecuária, talvez ali para a pecuária leiteira seja mais comum, a robótica de ordenha,
mas para decorte, a robótica e a automação ainda não é tão comum mesmo. Então, até mesmo nas pesquisas que eu fiz, é menos comum. Onde é que isso daqui poderia estar? Então, lá num brete automatizado, uma lida de porteira automatizada, um coxo que alimenta ali e faz a reposição da comida automatizada, seriam alguns exemplos. E a gente tem aqui a visão computacional, que talvez foi que trouxe mais estranheza, que nunca usaram. Né? Então, visão computacional, há um tempo atrás, era mais comentado. Hoje em dia, essa tecnologia não é tão falada, que é aquela dos óculos. Né? Então, é aquela onde eu consigo estar dentro da visão computacional na realidade aumentada, onde eu coloco um óculos e consigo ver, por exemplo, uma gestação, um diagnóstico de gestação e conseguir ver através desse óculos como é que a vaca está por dentro, né? Então seria uma forma de visão computacional aplicada à pecuária. E aí a gente tem inteligência artificial bastante comum hoje, também foi comentado no evento, 75% nunca usaram. Então essa acho que dispensa explicações. E a gente tem por último a blockchain, 58% não conhecem a tecnologia, então blockchain também não é tão conhecida, essa é uma tecnologia dos bastidores, ela é uma tecnologia utilizada para rastreabilidade, para garantir um selo digital, garante que as informações não são corrompidas. Né? Isso é muito útil para garantir que uma informação não seja adulterada, enfim, numa compra ali, um romaneio que é feito, não sejam alterados dados, isso não é somente a relação entre um produtor e frigorífico, por exemplo, mas ao longo de toda a cadeia produtiva até chegar no consumidor final. Né? Então, essa blockchain garante não somente que as informações estejam ali, mas garante também que essas informações não sejam corrompidas ao longo da cadeia. Né? Blockchain hoje em dia é muito utilizado nas criptomoedas, então para garantir que essas interações, essas transações não sejam fraudadas. Falamos sobre tecnologias, eu me empolgo, pretendia ser mais breve, e aí isso nos permite para a seção 4, onde a gente fala em fatores-chave de prontidão. Eu chamo de 4 dimensões, que é como a gente consegue verificar o quão pronto o produtor está e em que dimensão ele está pronto. Então, daquelas perguntas ali, por detrás, são revelados 4 dimensões. E o que se dá para tirar aqui? Né? Então, quais são essas 4 dimensões? A gente tem intenção e cultura organizacional, ou seja, as pessoas têm intenção de adotar a tecnologia e também tem uma cultura organizacional propensa para isso. Né? Então, a média das respostas foi em 4,38. Então, ou seja, as pessoas estão propensas e tem uma cultura que atenderia, não plenamente, mas atenderia as tecnologias. Né? E a moda aqui, que é esse pontinho vermelho, são as respostas mais frequentes. Né? Então, nesse caso específico, a gente não teve nenhuma resposta inferior a 3. Ou seja, os respondentes estão interessados nas tecnologias 4.0. Por outro lado, na dimensão capacidade financeira e ativos, aí a gente tem a média mais baixa, então 2,93. Então, não há tanta capacidade nem financeira, nem de ativos para poder adotar essas tecnologias. Então, aqui a gente tem, olhando uma outra perspectiva, uma barreira que é a ser vencida. Né? A gente tem outro aspecto que é a capacitação em infraestrutura, então muitos citaram ali uma barreira de quem é que vai usar essa tecnologia. Então, até mesmo a internet também foi citado. De ter internet disponível para a tecnologia rodar, né? Ter conhecimento para essa tecnologia poder funcionar. E aí a gente tem a última categoria, que é a gestão de dados e implementação. Então, é a segunda mais alta. Então, a média foi 3,79 e a moda, a resposta mais frequente, é o 4. Então, ou seja, seria como as pessoas já estão lidando com os dados ali, então já há uma familiaridade com isso daí. Então, esse é o diagnóstico de prontidão. Prontidão significa não necessariamente que já adotam as tecnologias, mas que têm a propensão aí a adotar. E aí a gente vai, então, olhar para a questão de maturidade digital,
que vem a ser, então, quão maduro estão os respondentes aí na questão, já pensando que eles já são adotantes dessas ferramentas, né? E aí a gente tem, então, 6 níveis aqui. Então, o nível mais básico é a informatização, ou seja, seria o simples fato de eu não mais utilizar um papel, mas utilizar uma planilha para anotar os dados. Isso já é um nível 1. Então, e é o nível, para nossa surpresa, o nível mais alto aqui que a gente tem na média da pontuação. Depois a gente vai para a conectividade, então a gente já começa a conectar essas informações. A gente vai depois para o nível de visibilidade, nível 3, e aí começa a cair a nota, né? Então, visibilidade seria eu conseguir identificar onde é que estão os meus animais, onde é que eu tenho informações para a tomada de decisão em tempo real. E aí depois a gente tem no nível 4 que dá um pulo na parte de transparência. Então isso vai estar vinculado mais à questão da gente poder ter a rastreabilidade. Então para mim foi uma surpresa ter um pulo aqui. A gente tem a capacidade analítica, que eu passo 5, estágio 5. Então esses estágios eles são incrementais. Então que é a capacidade de, a partir dos dados, das tecnologias, eu poder tomar decisão. E aí a gente tem o nível mais alto, que é a adaptabilidade, então o nível mais sofisticado de todos, que é aquele onde a tecnologia por si só, além de recordar os dados, registrar eles, fazer isso através da internet, permitir a visibilidade, a transparência, poder gerar números para tomada de decisão. Na adaptabilidade, ela permite o próprio sistema tomar decisão. Num exemplo seria há uma vaca com colar com uma temperatura fora do padrão, fora do normal. Através do cercamento eletrônico, essa vaca já é conduzida para as casas. E lá, para o caseiro, para o capataz, é emitido um alerta no celular de que tem uma vaca que já foi encaminhada para as casas e que ela está com uma temperatura normal. Então, essa seria a adaptabilidade, ou seja, o sistema já toma algumas decisões, né, para corrigir as ações. Então, essa aí é a pecuária 4.0. A gente fez uma breve pesquisa aqui, isso é uma exploração de dados, são apenas 12 propriedades. A conclusão que a gente pode tirar é que a pecuária de corte gaúcha tem interesse e base para avançar na digitalização. O caminho começa com gestão de dados e evolui para tecnologias 4.0, gerando mais produtividade, eficiência e competitividade para o produtor. Eu pretendia ser breve, mas me empolgo. Espero que tenha sido útil essa pesquisa. Não representa o estado inteiro, mas ela desperta assim curiosidade de como seria o estado inteiro, né? Então, fico à disposição aí para dúvidas aí, maiores informações, maior expansão dessa pesquisa. Contem comigo.